Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É um prazer estar aqui nesta oportunidade para poder falar da lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós falaremos da lição de número 7, o Ministério da Igreja. E quando nós falamos em Ministério da Igreja, nós temos algumas perguntas que precisam ser respondidas. E dentre essas perguntas, como era o ministério sacerdotal entre os hebreus, na antiga aliança? E na nova aliança, o que mudou? Como eles se tornaram? Deus tem escolhido pessoas com dons ministeriais para administrar ou edificar a sua igreja? Então, estes assuntos serão aprofundados nesta lição. Paz do Senhor, sou o pastor Valcir, da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para poder falar da Escola Bíblica Dominical. Hoje, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha para que o YouTube possa lhe avisar sempre que postarmos um vídeo. Se tiver um pouquinho mais de tempo, entre lá no Adenge Online no YouTube e você vai poder ver várias playlists com estudos bíblicos. Seja bem-vindo. Então nós falaremos da lição de número 7. E essa lição de número 7, que tem por texto áureo, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Antecipando a nossa lição, vai chamar de ministério quíntuplo, porque ele fala de apóstolo, ele fala de profeta, ele fala de evangelista, pastores e doutores. Então são 5 dons ministeriais que ele coloca aqui para nós. A verdade prática: os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Olha que interessante. Todos os dons, quais dons? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Qual é o objetivo disso? Edificar a igreja e promover a maturidade, o crescimento espiritual da igreja. Então, todos os obreiros, todos os ministros têm a função, ou melhor, têm o objetivo, de edificar a igreja. A palavra principal nesta lição é ministério. A nossa lição bíblica está lá em Efésios capítulo 4, do verso 11 ao verso 16. Quero ler apenas um versículo com os irmãos, diz assim. O versículo que nós lemos, que tornou-se o texto áureo, que é o primeiro, e ele mesmo deu um para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores, e mais um verso, que é o 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para o ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é, na verdade, parte da verdade prática, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, assim por diante, a gente vai percebendo o quanto é importante o crescimento espiritual. Então, a palavra-chave é ministério. E quando a gente fala de ministério, nós estamos falando aí realmente desse grupo de pessoas que estão dentro das igrejas com uma função muito definida. Então, quando a gente olha para o objetivo dessa lição, nós vamos perceber que ela vai apresentar aí o ministério sacerdotal, que nós falamos, como era lá na antiga aliança, como é praticado na nova aliança entre os crentes,
e vai procurar elencar aí os cargos ministeriais instituídos aí na igreja primitiva, explicar as qualificações da natureza moral, social, exigida para o exercício ministerial. Então, dentro da nossa introdução, nós vamos ver que nós veremos aí o ministério e suas diferentes funções aí, né? E ofícios e as qualificações exigidas para o seu exercício. Deus, ele escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Esses ministros são chamados aí por Deus, né? Tem a função de servir a igreja de Cristo e trabalhar aí no aperfeiçoamento dos santos. O que é quando a gente fala em ministério? Ministério é ofício, cargo e função, que é um serviço prestado a Deus, né? Ou a outras pessoas. Cláudio Honor de Andrade vai colocar dessa forma para nós. E os dons ministeriais, quando a gente passa para pensar neles, né, em si, o dicionário teológico vai dizer que é uma capacitação extraordinária que o Senhor Jesus Cristo, né, que o Senhor Jesus Cristo, mediante o Espírito, coloca aí à disposição da igreja, visando o quê? O pleno desempenho aí do ministério da igreja, né? Então, nós encontramos aí duas passagens bíblicas falando sobre isso. Romanos 12, 7, 8 e Efésios 4 e 11, né? Se nós formos lá para Romanos 12, nós vamos ver o seguinte, dizendo o seguinte, 12, 7, 8, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Aí vem Efésios 4, 11, que diz assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, né? E outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Olha que interessante. Então tá aí a expressão bíblica clara para nós. Então é importante a gente entender aí a questão disso, tá? Então tudo visa servir a igreja. Então Deus aí instituiu esse ministério na igreja com o propósito, né, dos crentes servirem de maneira mais organizada, mais eficiente. E quando a gente pensa na palavra qualificação, nós vamos entender que ela é um conjunto de atributos aí que habilitam alguém, né, ao exercício de sua função. Está lá quando a gente olha lá no dicionário Wise. E o que seria o aperfeiçoamento? É o ato, né, é o efeito aí de aperfeiçoar, de melhorar, né, de aprimorar o que estás fazendo. E o que seria a função? Seria a atividade própria de um emprego, né? Aí pode confundir um pouquinho ofício ou cargo, ação, atividade própria, né, de alguém. O ofício, a ocupação que exige um preparo específico, seja acadêmico, técnico ou prático. E maturidade é o estado de desenvolvimento completo. Então, a gente conseguiu entender algumas palavrinhas que aparecem aí. Nosso primeiro tópico vai falar sobre o ministério sacerdotal de todo crente. Todo crente é um sacerdote. Então nós vamos hoje entender isso, mas nós vamos voltar lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, para que a gente possa fazer aí um link, né, do passado para o presente, ou para um passado mais próximo. Então o sacerdócio lá no Antigo Testamento. Quando foi que surgiu aí a necessidade de oferecer o sacrifício? Os cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes. Isso vai ficar claro lá em Gênesis 4:3, né? E aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então, provavelmente é ensinado por Adão, né? Nós vamos ver aí Caim e Abel fazendo sacrifício, ok? Aí nós vamos ver lá em Jó. Jó era o patriarca da família. Jó capítulo 1, versículo
Vai dizer, sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus o seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então, como cabeça da família, como responsável, ele fazia o sacrifício. Então, ele próprio estava agindo como sacerdote. Então, num passado mais distante, o chefe da família era considerado o sacerdote. Temos lá em Gênesis 12, verso 8, o caso de Abraão, né? Moveu-se dali Abraão, né, para a montanha da banda do Oriente Betel e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente, Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então nós temos aí o caso de Caim, né? O caso de Jó e o caso de Abraão. 3 exemplos de pessoas que eram chefes de família e foram oferecer sacrifício, tá? Em dado momento da história, nós vamos ver Israel como nação, que ela foi posta aí como sacerdote para os povos. O próprio Deus disse lá em Gênesis, em Êxodo capítulo 19, verso 6, e vós me serei reino sacerdotal, povo santo. Então essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então o Senhor, ele limitou aí a prática sacerdotal depois do passar do tempo, com a vinda da lei, né? Com a chamada de Moisés, Moisés tira o povo do Egito, e aí no decorrer dessa caminhada em direção à terra prometida, Deus estabelece a lei, e através daí Deus escolhe então uma tribo, que é a tribo de Levi. Então nós vamos ver lá em Êxodo 28, verso 1. Depois tu farás chegar a ti Arão, seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Então, escolheu a tribo de Levi para cuidar do tabernáculo, de tudo que havia na questão de sacrifícios, né, do templo, da organização, do transporte, da dobra, da desdobra, da montagem, da desmontagem, e escolheu, dentre os filhos de Levi, da família de Arão, escolheu aqueles que seriam sacerdotes. Então, a partir daquele momento, somente seriam sacerdotes os descendentes de Arão, né? Então, por isso que os judeus valorizam muito a questão da genealogia, né? Nós vamos perceber aí que a genealogia é muito importante. Se você olhar lá em Neemias, a partir do capítulo 5, você vai perceber Neemias fazendo uma genealogia para saber quem são as pessoas que podem ocupar o ministério, né? Então a genealogia é importante para descobrir quem é descendente de quem e a importância disso dentro daquilo que Deus havia estabelecido. Aí nós vamos ver lá em Números capítulo 3, versículos 5 ao 9, né? Depois tu farás chegar a ti, e falou o Senhor a Moisés dizendo, faço chegar a tribo de Levi, põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que sirvam e tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo e tenham cuidado de todos os utensílios, da tenda da congregação, da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, aos levitas, a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva. Então nós vamos ver aí que a tribo de Levi, ela não recebeu herança de terra, porque ela foi colocada aí, né, como a tribo que cuidaria do tabernáculo. Olha que interessante, né? Então, a gente percebe que as coisas começaram a mudar, né? Mas quando você olha lá na época de Jó, né, o pai torna-se um sacerdote, né? Não havia sacerdote na época de Jó, tá? Não havia lei. Então, Jó agia aí como sacerdote, né? E oferecia o sacrifício, tá? Mas depois que se estabelece, então o sacerdote não apenas devia ser da tribo de Levi, como também deveria ser descendentes de Arão, né?
Nosso segundo subtópico diz uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. Então nós vamos ver que no Novo Testamento ele vai apresentar aí o sacerdócio da antiga aliança como um tipo de Cristo que operou o derradeiro sacrifício pelo povo. Então nós vamos trabalhar com aquela questão do tipo, do antítipo, né? Que é o tipo, que é uma coisa que é uma sombra do que virá no futuro, né? Ora, o sumo sacerdote de que temos dito é que temos um sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ok? Então, o que nós estamos vendo aqui? Ele está falando que lá no céu temos um sacerdote e que o sacerdote aqui da terra tem aí essa representação dele. Agora, é a igreja, como é no Novo Testamento, né? A igreja que constitui aí o sacerdócio universal de todos os crentes. Então, se a gente parar para analisar, né? Lá em Apocalipse diz, e para o nosso Deus fizesse reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, como sacerdotes, nós oferecemos o próprio sacrifício, né? Vivo. Se a gente perceber, quando Jesus morreu, diz que o véu do templo rasgou de cima a baixo. O que é isso? A partir de agora, todas as pessoas, todos os crentes, podem chegar diante de Deus, porque vamos tentar entender qual era a função do sacerdote. Era ouvir o clamor do povo e apresentar diante de Deus. Então o povo não ia diretamente a Deus, ia ao sacerdote, contava os seus problemas e o sacerdote levava o problema para Deus. Onde entra o profeta? Ele ouvia o recado de Deus e transmitia para o povo. Então, se a gente olhar assim, fazer uma pequena figura, o sacerdote ele tinha ouvido para o povo e boca para Deus, enquanto o profeta tinha ouvido para Deus e boca para o povo. Era assim que funcionava. Então, nós vamos ver lá em Romanos 12, verso 12, Paulo escrevendo, né, falando sobre oferecemos aí, sobre o próprio corpo e sacrifício vivo. Ó. Ele diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso 2. Ok? Então é importante aí que a gente entenda que hoje nós oferecemos o nosso corpo em sacrifício vivo. Então o verdadeiro sacrifício hoje não é matar um animalzinho, colocar lá no fogo e ver a sua fumaça subindo, mas é o nosso próprio corpo, a nossa própria vida sendo oferecido a Deus. Isso é que está sendo ensinado na Escritura e que muitas vezes estamos vendo algumas coisas não acontecendo como a Bíblia aconselha que aconteça, tá? Então nós ministramos aí o louvor como fruto dos nossos lábios. A escritora aos Hebreus vai dizer, portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome, tá? Então, Hebreus 13, 5, ok? E intercedemos pelos outros também, né? 1 Timóteo vai falar assim, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens. Então, nós, como cristão, também agimos como sacerdote de todas as pessoas. Todos aqueles que pedem oração para alguém, esse alguém torna-se um sacerdote, que vai interceder, né? Que é intervir a favor de alguém, ok? Então, Pedro vai falar isso, né? Proclamamos aí as virtudes de Cristo. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que ele está dizendo? Ele está dizendo para nós aí, né? Como Deus nos escolheu, cada crente, cada salvo, como um sacerdócio real, como uma geração eleita. Então, para o mundo, nós somos realmente geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Olha quantas características tem a igreja do Senhor nesse mundo. Então, nós hoje intercedemos pelas outras pessoas que não conhecem a Deus. E é importante que a gente mantenha aí uma comunhão direta com Deus, né? Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim,
A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Né? Então nós vemos aí a importância disso. O escritor aos Hebreus vai dizer assim: mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes, bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado a eterna redenção. Então a nova aliança permitiu aí que cada crente, né, diferentemente do Antigo Testamento, em que só uma classe escolhida podia oficializar-se como sacerdote, pode agora entrar aí, né, sem medo diante da presença de Deus, diz José Gonçalves. Então, sem exceção, todo crente agora é um sacerdote, né, podendo exercer aí com eficácia, por exemplo, o ministério de intercessão. Tá lá em Hebreus, falando sobre essa questão. Terceiro tópico nosso fala uma doutrina, né? Uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. Então, quando a gente olha lá, a igreja ela iniciou a partir do século III com uma conversão, né, entre aspas, de Constantino. Nós tivemos ali uma mistura e a partir dali começa-se digamos, o catolicismo, né? Então, no catolicismo romano, a igreja, o sacerdócio, né, é limitado às figuras dos padres. Não há a função sacerdotal para os membros da igreja. Isso fica claro. É tudo, por isso que tem os confessionários, né, onde as pessoas vão lá confessar, né? Então, o Papa é considerado aí o vigário, né? O homem mais importante. Então, chegam até a chamá-lo de vigário de Cristo na Terra. É absurdo, mas é o que eles chamam, né? A doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes foi resgatada da Reforma. Então, quando Lutero se revolta lá e coloca todas aquelas teses, a partir dali ele deixa claro que qualquer cristão verdadeiro, né, participa aí dos benefícios de Cristo e da igreja. Isso foi conquistado logo que Cristo morreu, quando o véu se abriu de alto a baixo. A partir dali, todo crente já estava. Mas houve aí a partir do século III, essa junção e eu diria, tomou posse de algo que já era claro, né? Então a reforma aí, ela pregou aí o retorno radical às escrituras, né? Por isso que é chamado de solo escritura, né? Que somente as escrituras, ok? Então quando a gente vê lá, né, a reforma luterana foi assim, o movimento aí, né, teve como base a soberania das escrituras sagradas, feita por Lutero, né? Olha que interessante. Martinho Lutero lá, e culminou aí em 31 de outubro de 1517, quando Lutero afixou lá 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, né, condenando aí a venda de indulgência e propondo imediato retorno à pureza doutrinal do cristianismo. Então, resumindo aí esse tópico, que já está até um pouquinho extenso, a doutrina bíblica do sacerdócio universal do crente é um fato na nova aliança. A igreja constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. O nosso segundo tópico fala sobre a estrutura ministerial do Novo Testamento. Então, por isso que a gente vai falar rapidamente aqui sobre o ministério quíntuplo, né? Que nós colocamos aqui em Efésios, né? Deus pôs na igreja apóstolos, evangelistas, pastores, ok? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestre. Então nós temos 5, por isso que é chamado de quíntuplo. O que é o apóstolo? Alguém enviado em uma missão. Alguns requisitos para ser apóstolo? Sim, ter estado com o Senhor Jesus Cristo. Lá, Atos vai falar. É necessário, pois, que varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebida em cima, né? Um deles se faça conosco testemunha de sua ressurreição. Então nós temos aí Atos 1, 21. Então ter sido testemunha da ressurreição de Jesus, ter visto o Senhor, lá em Atos também vai dizer assim,
Caindo em terra, ouviu-se uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele disse: quem é, Senhor? E disse: Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegue. E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegue. Dura é para te recaustrar contra os meus aguilhões. Então Paulo, mesmo que um abortivo, mais da frente ele acaba vendo o Senhor Jesus. Depois foi isso por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um abortivo, porque eu sou o menor de todos os apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Então Paulo estava dentro dessas características. Tá? Ter operado sinais e maravilhas, o próprio Paulo vai falar também sobre isso, né? Do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Então a gente percebe que essas eram as condições para ser um apóstolo. Tem apóstolo em nossos dias? Essa é uma questão que fica aí. Muitos vão dizer que Daniel Berg, Winger, eram considerados apóstolos, mas não tem, dentro da Assembleia de Deus, nós não usamos essa nomenclatura apóstolo, tá? Não usamos. Errado usar? Não vejo como errado usar. Mas muitas vezes é apenas para satisfazer o ego das pessoas. Profeta. Alguém inspirado, né, e autorizado aí para falar em nome de Deus no Novo Testamento. Então o profeta exortava, consolava e trazia a revelação do futuro. Então nós vamos ver aí que o profeta, no estilo do Antigo Testamento, a gente não vê muito nos nossos dias. A gente vê pessoas com dons de profecias, né? Então, depois Judas e Silas também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras, né? Então, naqueles dias desceram os profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Okay? Então nós vemos aí que essas pessoas eram usadas aí por Deus com esses dons maravilhosos que elas possuíam. Okay? Então a Escritura aí distingue aí o ministério de profeta do dom de profecia, né? Somente alguns eram chamados para ser profetas, tá? Todos poderiam exercer o dom de profecia, né? Porque todos poderiam profetizar. Aí nós temos evangelista. O que é o evangelista? Que é o ministério centrado aí na salvação de almas, né? Descendo Felipe, a cidade de Samaria, ele pregava a Cristo, está lá em Atos 8:1. E entrando em casa de Felipe, o evangelista. Então nós vemos aí que Felipe se tornou um evangelista. Qual é a função? Né? Centrado na salvação de alma. Aí nós temos pastores, né? Possui a função de apacentar. Simão, filho de Jonas, ama-me, disse-lhe o Senhor, tu sabes que te amo, disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Então os pastores é para apacentar. Os mestres possuem a função de ensinar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Então, muito bem, ok? Então, profeta, aquele que fala no lugar em favor de Deus. E apacentar é levar o ir ao pasto, sustentar, nutrir, né? E nós temos aqui o segundo subtópico, que diz aí, né, claramente para nós, o serviço de diáconos e presbíteros. Então, no Novo Testamento, mostra aí como o diaconato foi instituído, né? Houve aí a necessidade, né? Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve a murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra, e este parecer contentou a toda a multidão, e eleger Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito da Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e esses orando lhe impuseram as mãos. Então nós temos aqui aquele momento, não diz aqui a palavra diaconato, mas como a palavra diaconato está ligado à questão do ministério eclesiástico, né, que foi instituído pelos apóstolos para socorrer as necessidades, e quando a gente olha a palavra diaconato, a gente vê que ela está ligada diretamente a serviços, né? Então,
eles estavam ali sendo levantados para servir as mulheres hebreias, né, que estavam sendo desprezadas na questão das cestas básicas, da ajuda cotidiana que eles precisavam. E os apóstolos não queriam deixar de pregar a palavra, de ensinar, de orar, então escolheram esses irmãos para isso. Okay? Então o diaconato aí era um serviço dedicado mais à esfera social, né? Já o termo presbítero, lá do grego, a gente vê, né, que é presbiteros, né, traduzido como presbítero, é usado para se referir ao ancião, né, que era aqueles que presidiam as igrejas, né, havendo-lhe por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejum, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Atos 14, 23. De Mileto mandou Éfeso chamar os anciãos da igreja, lá em Atos 20, 17. Então, quem é o presbítero? Aquele que supervisiona, né? Que presidia ou exercia aí alguma função pastoral, né? Então é importante a gente entender. Então, os diáconos significava servo, né? Uma das funções deles na igreja era, a gente viu, acabamos de ler aqui, né? Deveria lá ajudar os pastores, né? Cuidando dos assuntos temporais e materiais da igreja, né? E a palavra presbiteros aí, né, tem a ver com ancião ou bispo, né? Então, equivalente aí, indica aí uma maturidade maior aí, né? E uma dignidade espiritual, ok? Então, Deus pôs aí na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E o nosso terceiro tópico vai falar sobre as qualificações para o ministério, né? Qualificações de natureza moral. Então, Paulo vai expor aí qualificações para o exercício ministerial nas cartas pastorais. Aqui que é qualificação? E é capacidade inata, né? Ou adquirida que habilita aí uma pessoa para um cargo ou um emprego, né? Então nós vamos dizer que é alguma coisa importante. E ele coloca a primeira, não apegado ao dinheiro, ou seja, não avarento, né? Olha o que diz lá em 1 Timóteo 3,3, que a pessoa que se coloca à disposição do ministério, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Outra coisa, ser irrepreensível, não possuir acusação válida. O que é não irrepreensível? Que não merece ser repreendido ou censurado, né? Uma pessoa correta. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Então, e também esses sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Olha que interessante. Ok? Está lá em 1 Timóteo 3,10. Então, não significa aí ausência de pecados, né? Mas aí uma vida, né? Uma vida boa, ilibada, honesta, né? Então, pensando aí também na questão da integridade aí, né? Quando a gente fala em integridade moral, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem muita gente aí com integridade moral arruinada, né? Significa aí que o líder ele renunciou à capacidade de liderar. Então, um obreiro infiel está desqualificado aí para o ministério de Cristo. Então, os líderes não podem aí viver uma vida desordenada, né? Se não podem ordenar a própria vida, como vão colocar a igreja em ordem? Segundo, qualificações de natureza social, né? Não pode ser soberbo, isto é, arrogante, orgulhoso, né? Então, soberbo aí vem lá do grego, né? Que é autades, que é orgulhoso, teimoso, obstinado, né? Arrogante, tá? O que é arrogante? Que demonstra arrogância, soberbo, presunçoso, insolente, mal educado. Então, Paulo escreve a Tito dizendo, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, né?
Ter difícil convívio social que age com teimosia e arrogância. Não pode ser irascível, truculento, violento. Não deve ser arrogante nem briguento, né? Está lá em Tito 1,7. Que não pensa antes de agir de forma descontrolada contra o outro. Então os líderes aí devem analisar aí as situações difíceis aí com calma e amabilidade. Tem um problema? Vamos analisar, né? Em nenhuma circunstância com violência física, né? Então, um líder cristão deve ser, antes de mais nada, aí, o exemplo dos fiéis, né? Isto é, ter sua vida aí de perseverança na fé, pode ser mencionados aí perante a congregação como dignos de imitação, né? Então, nós vemos aí. Então, irascível, o que seria, foi citado aí o termo irascível, né? E que se irrita com facilidade, ou que frequentemente demonstra raiva, né? Irritação. Então, o truculento é que age com violência, né? Terceiro, qualificados para o ministério. Há qualificações para o exercício do ministério de Cristo. São aí requisitos inegociáveis, né? Que não se pode negociar ou que não permite negociação. Então, nós vamos ver aí tanto Murphy, né, como José Gonçalves dizendo: se não podes viver à altura das normas e exigência do ministério, sai dele. Esse não é o teu lugar. A Bíblia Pentecostal diz: você tem uma posição de liderança espiritual. Ou você gostaria de ser de um líder, você gostaria de ser um líder um dia? Comparece, né, com o padrão de excelência de Paulo. Os que têm grandes responsabilidades devem atender a elevadas expectativas. Então, olha aí, né, a igreja não deve aceitar pessoa alguma para a obra do ministério, tendo por base apenas seu desejo, sua escolaridade, sua espiritualidade, ou seus dízimos altos, né? Porque essa pessoa, né, acha que tem visão ou chamada. Não, de forma nenhuma, tá? Então há qualificações claras aí para o exercício do ministério da Igreja de Cristo. Então todo crente aí tem o privilégio de aprender, né, a si mesmo e outros diante de Deus, sem necessidade de mediadores terrenos. Então Deus pôs na igreja alguns para exercício de funções específicas e esse ministério deve ser visto aí como dons de Deus à igreja. Então a igreja do Senhor tem aí a responsabilidade de levar adiante a mensagem do Evangelho, entendendo que os ofícios que ocupam devem ser cumpridos com compromisso. Então ficam todos na paz do Senhor e que Deus abençoe a todos.